Saibam que a justiça, depois da prudência, é a mais excelente das virtudes cardeais. A obra da justiça, dizem as Escrituras, é a paz. E como exortou nosso Senhor, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou seja, de santidade. Buscar a justiça é buscar a santidade. Além de toda a sua importância, a justiça é uma virtude que leva à caridade. A caridade vem depois da justiça. Ora, a virtude da justiça consiste em dar a cada um o que lhe é devido. Diferente da caridade, que dá ao outro o que lhe pertence. O justo dá ao outro o que pertence ao outro. Ser justo é dar ao próximo o que estritamente lhe pertence, nem mais nem menos. Se uma pessoa dá ao outro menos do que lhe é devido, ela é injusta. Se dá mais, ela é caridosa. A caridade vem depois da justiça. Logo, sem justiça não há caridade e sem caridade não há santidade. O injusto, ao contrário do justo, é aquele que viola a justiça, aquele que de alguma forma não dá ou impede o outro de ter aquilo o que lhe é devido. Um só ato de injustiça torna um homem injusto. Por exemplo, não se pode dizer que um ladrão é justo porque não mata. Ele é injusto mesmo que não mate. Sem justiça não há caridade, e o injusto nunca é caridoso. E diga-se de passagem, Robin Hood não era nem caridoso e nem justo. Ora, para ser caridoso, é necessário ser justo em todas as nossas relações, especialmente em nossa relação com o próximo. O homem, como diz Aristóteles, é um animal político. Ele vive em sociedade, em relação com seus semelhantes. O homem não foi feito para viver sozinho e, querendo ou não, ele não viverá sozinho. Mas, para manter boas relações com os outros, é necessário ter um grande senso de justiça. E nós não podemos achar que a justiça para com o próximo se limita apenas em coisas materiais, como pagar dívidas justas, dar de comer a quem tem fome, respeitar o espaço alheio ou simplesmente respeitar os direitos do próximo. Tudo isso é justo. Mas a justiça com o próximo vai além disso. Ela abrange também os julgamentos e pensamentos que nutrimos sobre os outros. Ou seja, aquele que alimenta pensamentos ruins sobre o próximo falta com a justiça e, por consequência, falta também com a caridade. Um dos grandes pecados contra a justiça para com o próximo, segundo São Tomás de Aquino, é o juízo temerário. Esse pecado ocorre quando, sem base suficiente e de maneira imprudente, atribuímos ao outro intenções ou ações más, ferindo de alguma maneira sua honra e dignidade. No juízo temerário, julga-se sem fundamento aquilo que é duvidoso ou mesmo oculto. Eu acho que tal pessoa fez isso, eu acho que tal pessoa faz aquilo. O juízo temerário vai diretamente contra a justiça porque condena o outro sem provas, algo que Deus, em sua infinita justiça e sabedoria, jamais faz. Quem comete juízo temerário comete uma injustiça, pois julga sem provas e nega ao próximo o direito de se defender, ferindo sua boa fama, mesmo que seja apenas em pensamento. Julgar precipitadamente é tomar para si os direitos de Cristo, o único juiz supremo. Vale a pena lembrar que a boa fama é um direito natural, vinculado ao princípio da justiça. Um direito que todo homem tem. Cada um tem direito a uma boa reputação, que é um bem precioso, pois a reputação é necessária para que a pessoa seja respeitada e possa viver em sociedade. Tanto é que nem o próprio indivíduo tem o direito de manchar sua própria reputação. Assim, ninguém pode ser difamado sem provas concretas. Qualquer acusação falsa ou sem base é um pecado contra a justiça, mesmo que ocorra apenas em pensamento. Ninguém tem o direito de destruir a reputação do outro, a menos que esse tenha cometido atos que justifiquem essa perda, e que seja necessário também essa perda. Portanto, se mesmo que seja apenas em pensamento, não damos ao outro o que lhe é devido, ou seja, a boa fama, estamos sendo injustos. Pensar mal do outro, sem base e sem fundamento, é uma injustiça. E essa injustiça se torna cada vez pior quando a alimentamos. Cultivar juízos temerários é perigoso para a nossa conduta, pois agimos como pensamos. Logo, se pensamos de forma injusta, agiremos rapidamente
de forma injusta com o próximo. Quem se entrega aos juízos temerários acaba aos poucos caindo em outros vícios e pecados, como invejas, fofocas, maledicências e calúnias, que são também grandes injustiças. Quanto mais uma pessoa alimenta juízos temerários, mais dificuldade terá em praticar as virtudes, tornando-se cada vez mais injusta. É claro que nem todo pensamento sobre o próximo é um juízo temerário. Julgamentos fundados na realidade, com razão, não são juízos temerários. No entanto, para evitar esse vício, o melhor é, diante de um ato do próximo, sempre pensar bem das suas ações. Por exemplo, se vemos alguém, mesmo sendo um católico praticante, comendo carne na sexta-feira, não podemos sair julgando pensando que ele é impiedoso ou que não obedece à igreja. Devemos pensar que ele talvez tenha esquecido que era sexta-feira ou que está com algum problema de saúde, por exemplo. Evitar o juízo temerário é dar ao próximo o que lhe é devido, a presunção da inocência e a boa fama. Isso pertence ao próximo. Pensar bem do próximo é um dever de justiça. Logo, devemos evitar os juízos temerários, especialmente em relação àqueles para quem temos menos simpatia. Contra essas pessoas, corremos sérios riscos de emitir opiniões inadequadas sobre o seu caráter ou suas ações, nos tornando cada vez mais injustos. Para combater o juízo temerário, o melhor é não consentirmos com esses pensamentos, ou seja, não os alimentarmos nem nos deleitarmos com eles. Eles podem vir e surgir de maneira involuntária, e nesses casos basta afastar e não concordar com seus julgamentos. Pouco a pouco, com essa prática constante, venceremos esse vício, até chegarmos ao ponto de não termos mais essa tendência. Mas para isso, é claro, é necessário, além de não consentir, pedir essa graça a Deus e à Virgem Maria pelas nossas orações. Contra o juízo temerário, devemos também nos lembrar de nossas próprias culpas e deméritos diante de Deus. Geralmente, quando julgamos alguém em determinadas circunstâncias, o fazemos de acordo com o que nós faríamos naquela situação, o que muitas vezes é muito mais malicioso do que de fato está acontecendo. A humildade de reconhecer nossas faltas evita que nos coloquemos na posição de juízes. A prática da prudência também nos ajudará. A prudência nos levará à justiça e nos ajudará a evitar os juízos temerários. O prudente não faz julgamentos rápidos e infundados. Ele considera todas as circunstâncias e fatores antes de formar qualquer opinião, buscando antes de tudo a verdade, e não julgamentos precipitados e sem provas. E claro, para evitar os juízos temerários é necessário ter muita caridade. O amor ao próximo é fundamental para evitar o juízo temerário. Quem ama o próximo sempre interpretará suas ações da melhor maneira possível. Devemos sempre dar ao outro o benefício da dúvida, optando, quando é possível, claro, pensar aquilo que é mais favorável ao próximo. Isso é ser caridoso, isso é ser justo. Dai, pois, ao próximo o que é do próximo e a Deus o que é de Deus. Quando damos ao próximo o que lhe é devido, inclusive bons pensamentos, estamos agindo com justiça e caridade, nos conformando ao nosso fim último e fazendo a vontade de Deus, que é que amemos o próximo como a nós mesmos. Portanto, procuremos nos esforçar em praticar a verdadeira justiça, especialmente em nossos tempos, quando julgamentos precipitados se espalham com facilidade, principalmente pela internet e redes sociais. Sejamos vigilantes para não cairmos nessa grande injustiça. Procuremos evitar o juízo temerário e demos ao próximo o que lhe é devido, a presunção da inocência, a boa fama e os bons pensamentos. Procuremos dar a Deus o que é de Deus e ao próximo o que é do próximo, de maneira justa e caridosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.